Nas profundezas da selva do Congo, um segredo sombrio espreita. Um lugar onde a luz mal toca o chão e o silêncio esconde algo antigo e mortal. Os poucos que sobreviveram falam aterrorizados de uma aranha colossal conhecida como Javar Folfey. Seus olhos brilham na escuridão como faróis de horror. E cada passo naquela selva pode ser o último. Os relatos de avistamentos e encontros de criaturas monstruosas na selva do Congo, e muito por todo o mundo, não são apenas criaturas de mitos ou simples folclore, mas seres encontrados por soldados, exploradores e missionários, histórias impregnadas de medo e horror. Os relatos dessas aranhas gigantes, especialmente a temida Javar Folfey, e outros aracnídeos colossais, arrepiam até os mais corajosos. Embora a comunidade científica rejeite tais relatos, aqueles que enfrentaram esses horrores estão convencidos de que algo aterrorizante espreita nas sombras. Dizem que esse encontro aterrorizante aconteceu em Uganda, no final da década de 1890. As autoridades britânicas, recém-estabelecidas na região, receberam a notícia sombria de que um dos seus cidadãos havia morrido em circunstâncias misteriosas em uma pequena aldeia próxima às margens do Lago Nassa. Preocupados, enviaram imediatamente um grupo de soldados para investigar o caso. Ao chegarem, descobriram um túmulo simples marcado apenas por objetos pessoais que identificaram o homem enterrado como Arthur John Sims. O que seguiu, porém, foi um relato ainda mais perturbador. Os aldeões contaram aos soldados que Sims era um missionário que havia passado por ali brevemente durante uma viagem solitária pela selva africana. Dias depois de sua partida, ele voltou cambaleando para a aldeia, incoerente, com a mente tomada por delírios. À medida que a sua saúde piorava de maneira assustadoramente rápida, Sims revelou o que havia acontecido na densa floresta. Ele e os seus 2 carregadores, enquanto avançavam por um trecho espesso de mata, encontraram algo que jamais poderiam ter previsto. Uma teia vastamente tecida que os envolveu num momento de puro terror. Enquanto lutavam para se libertar, foram atacados por 2 criaturas gigantescas. Aranhas colossais, disse Sims, ocultas nas sombras, aguardando o momento certo para atacar. O missionário descreveu a maior delas como uma fêmea, com um corpo que se estendia por 1,20 m de largura, e o macho, menor, mas igualmente mortal, com a metade desse tamanho. O ataque foi brutal. As criaturas os morderam, injetando um veneno letal que, segundo Sims, rapidamente começou a corroer os seus sentidos e a paralisar seus corpos. Mesmo em meio ao pânico e à escuridão crescente, ele conseguiu disparar rapidamente sua pistola, afugentando os predadores. Mas, quando percebeu que seus companheiros já não tinham mais salvação, correu desesperadamente para salvar a sua própria vida. A fuga, no entanto, foi em vão. O veneno corria em suas veias e os esforços desesperados dos aldeões para reverter os efeitos foram inúteis. Sims morreu dolorosamente, deixando apenas seu relato macabro como legado. Este incidente foi tão alarmante que levou as autoridades britânicas a emitir ordens severas. Seus soldados jamais deveriam se aventurar nas profundezas da floresta sem se
prepararem para o desconhecido e, acima de tudo, deveriam escutar atentamente os avisos dos nativos. O encontro de Reginald Lloyd no Congo, em 1938. Reginald Lloyd era um aventureiro acostumado à imprevisibilidade da vida na selva. Em 1938, enquanto dirigia pelo Congo com a sua esposa, ele encontrou algo para o qual nem a sua alma endurecida estava preparada. A estrada à frente era um caminho estreito pela selva espessa, claustrofóbica, com cipós e árvores altas. De repente, o carro parou bruscamente quando uma massa escura atravessou a estrada. A princípio, ele pensou que fosse um pequeno animal, talvez um macaco ou um pássaro. Mas quando ele focou no que estava à sua frente, o seu sangue gelou. Uma aranha com pernas estendendo-se por quase 1 metro estava à frente do carro. Ela se ergueu, mostrando suas presas ameaçadoras, quase desafiando o próprio veículo. Reginald sentiu seu coração acelerar enquanto pressionava o acelerador. O carro avançou com um rugido e a aranha fugiu para a vegetação, mas a memória do seu tamanho e postura agressiva os assombraria por anos. O encontro foi tão traumatizante que o casal, assim que chegou à próxima vila, decidiram desistir da aventura e voltaram imediatamente para a Inglaterra. A fuga aterrorizante do soldado australiano na Papua Nova Guiné. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Papua Nova Guiné foi um campo de batalha brutal. Mas para um soldado australiano, os horrores da guerra empalideceram em comparação com o que ele encontrou em uma patrulha de rotina. A selva era densa, com uma vegetação tão espessa que, mesmo à luz do dia, o chão estava escuro. Enquanto o soldado cortava seu caminho através da vegetação rasteira, ele tropeçou numa enorme teia estendendo-se entre as árvores. Seu tamanho sozinho provocou um arrepio em sua espinha. E então, ele a viu. Uma aranha do tamanho de um pastor alemão agachada no meio da teia. Seus olhos brilhavam na luz fraca e suas pernas se moviam enquanto ela percebia sua presença. O pânico se instalou e o soldado brandiu o seu facão desesperadamente cortando a teia. A aranha saltou em sua direção, seu corpo maciço roçando contra seu braço. Ele correu em disparado, rasgando a selva até alcançar a sua unidade. O soldado nunca mais falou sobre o incidente, mas o medo em seus olhos contavam claramente a história. O encontro assustador dos soldados americanos no Vietnã. Nas selvas densas do Vietnã, um grupo de soldados americanos em patrulha se viu frente a frente com um terror inimaginável. Novamente, era uma missão de rotina, uma entre muitas que se confundiam durante os dias intermináveis de guerra. Mas esse dia foi diferente. À medida que os soldados avançavam pela selva, ouviram um ruído estranho nas árvores acima. Antes que pudessem reagir, uma massa de pernas desceu do topo das árvores. Aranhas gigantes, cada uma com uma envergadura de pernas de quase 1 metro, avançaram sobre eles. Os soldados dispararam seus fuzis em pânico, balas atravessando os corpos das criaturas enquanto elas se aproximavam. Eles conseguiram escapar, mas o horror do ataque permaneceu com eles muito tempo depois do fim da guerra. Eles sobreviveram às selvas do Vietnã, mas a memória daquelas aranhas monstruosas assombrava seus pesadelos. Esses encontros com o horror permanecem entre os mais aterrorizantes do mundo do folclore criptozoológico. Embora os cientistas rejeitem a possibilidade de existirem aranhas tão grandes, o medo e a convicção nos olhos daqueles que enfrentaram essas bestas contam uma história diferente. Sejam produtos de algum retrocesso evolutivo antigo ou criaturas que ainda não compreendemos completamente, os horrores à espreita nas selvas continuam a assustar aqueles corajosos o suficiente
para entrar no seu domínio. Argumento que favorece uma forte dose de ceticismo à existência de aranhas de tamanhos tão enormes está o fato da fisiologia dos aracnídeos, especialmente o modo como seus sistemas respiratórios funcionam, limitar muito o tamanho ao qual podem atingir. Aranhas respiram através de órgãos chamados pulmões foliáceos, e à medida que o tamanho do corpo aumenta, a eficiência desses órgãos diminui. Além disso, a estrutura esquelética dos aracnídeos impõe limites ao seu crescimento. Os avistamentos podem ser explicados de várias maneiras. Uma delas é que as pessoas confundem crustáceos grandes ou até mamíferos com aracnídeos. Outra teoria sugere que as condições climáticas ou geográficas extremas, como a umidade e o isolamento profundo, podem provocar a percepção errada do tamanho das criaturas comuns, principalmente em momentos de pânico. A existência de aranhas gigantes como a Javar fofi, apesar de não comprovada, poderia ser baseada em relatos exagerados ou fenômenos desconhecidos da biologia. As histórias, no entanto, permanecem vívidas e poderosas, alimentando a imaginação daqueles que ouvem sobre as terríveis criaturas que espreitam nas sombras das florestas.